Eu quero cumprimentar a todos. Meu nome é Erlânia, sou técnica de enfermagem, formada em 2002, aqui em Milcorém, sou formada. Sou técnica de enfermagem, né, formada pela Cruz Vermelha do Brasil. E venho hoje dar uma palestra, falar alguma coisa sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, sobre depressão, sobre a doença em si. Eu venho dar uma pequena palhinha do meu conhecimento, da minha experiência, por ser técnica de enfermagem, mas ter trabalhado na oncologia por 7 anos, na Fundação Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. E quero que a palestra hoje seja uma orientação, incentivo, principalmente para as mulheres, apesar que o câncer de mama podem sim acometer homens, é raro, mas pode acometer homens também. Mas eu quero principalmente falar às mulheres, porque o câncer de mama é um câncer que tem afetado muitas mulheres. A cada ano que passa tem aumentado mais e mais, principalmente aqui no Brasil. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, para que as mulheres fiquem mais conscientizadas, procurem mais ajuda, procurem se tocar, se conhecer, porque quanto mais precoce descobrir o problema, mais rápido é a solução e mais chance de cura. Porque muitas pessoas pensam, o câncer já leva à morte. Não, o câncer não é assim. O tumor em si, ele tem solução, ele tem cura, desde que você descubra rápido, desde que você descubra precocemente, faça o tratamento e com Deus na frente, tudo é abençoado e resolvido. Bom, muitos podem falar assim, mas só falam sobre o câncer de mama em outubro. Eu quero dizer assim que na verdade, a gente precisa de um incentivo. Infelizmente, essa é a verdade. E o outubro foi escolhido o mês, né? Para estar falando muito sobre isso, para as mulheres relembrando que elas têm que se cuidar. E que se não fosse elas por elas, ninguém mais será. Se não for nós mesmos por nós, ninguém vai ser. Então, assim, nós que temos que tomar iniciativa, nós que temos que buscar o autoconhecimento e tá buscando a resolução dos problemas, né? Então, assim, o mês de outubro, ele ajuda as mulheres a lembrar que elas têm que se cuidar delas. Então, é nesse mês que nós vimos, né? Para poder estar relembrando as mulheres do autocuidado, do cuidado em si e com as suas conhecidas, que às vezes a gente conhece uma amiga próxima que está precisando dessa ajuda e ela ainda não se percebeu ou fica esperando acontecer um milagre, sendo que o milagre acontece com nós fazendo a nossa parte e Deus faz a dele. Não é simplesmente esperar só o milagre vindo de Deus, sendo que os milagres de Deus estão nas nossas mãos. Nós mesmos podemos favorecer o milagre, desde que nós colocamos Deus na frente e fazemos a nossa parte. O câncer de mama hoje tem sido um dos cânceres que mais mata. E não é por falta de tratamento, porque o Brasil ele tem um tratamento amplo, ele tem uma ajuda ampla, mas somos nós mesmos que por vergonha ou por achar que isso não vai acontecer conosco, a gente vai prolongando o problema. Às vezes você percebe um nódulo, você percebe uma sementinha, uma diferença nas mamas, nos mamilos, mas acha que isso vai se resolver com o chá, com o tempo, isso vai voltar ao normal. Às vezes é um líquido que começa a sair da mama, você acha que isso vai passar, que isso é temporário, e isso tudo já é um indício de algum problema que já está ali dentro, aguardando para estourar. É como uma onça, entendeu? Aí depois que você mexe, muitas das vezes aquilo ali já não tem mais jeito. Então, por isso que é
bom, é preciso a, procurar o cuidado o mais rápido possível. Então, pessoal, a gente tem que estar atento aos sinais, porque enquanto nós não temos o problema, a gente pensa assim: ah, se eu tiver, eu tiro a mama e fica tudo bem. Só que não é bem assim, né? Então, assim, a mama para a mulher, ela é muito importante. A nossa feminilidade, a gente tem em si, é o nosso cabelo e nossa mama. Pelo menos eu penso assim. E para mim que trabalhou na oncologia, eu vi muito isso, esses casos das mulheres que a tristeza foi grande quando aconteceu de caírem os cabelos e ter que tirar a mama, entendeu? E isso não precisa chegar a acontecer. Se você não quiser, se você se autocuidar. Então, o que que acontece? A mulher, se ela tira a mama, para começar, o momento que você descobre que você está com câncer já é uma tristeza muito grande, porque você não sabe o que, que vai acontecer. Nós não sabemos o que, que vai acontecer amanhã. A gente não sabe se vai ser um tumor maligno ou benigno. Porque benigno é quando você descobre rápido, quando você tem aquele cuidado de sempre estar em manutenção, com o cuidado com a sua saúde. Mas ele fica maligno por quê? Descobre demoradamente. Muitas das vezes já tem metástases, que já pegou outras partes do corpo. Esse que é o problema. Muitas das vezes você não precisa tirar a mama toda, às vezes é só um pedacinho para biópsia, coisa assim. Hoje em dia o tratamento é muito amplo. Hoje em dia, pela rede pública, você tem direito à retirada da mama e já a reconstrução da mama. Muitas das vezes você sai, você entra pro bloco, retira a mama e já faz a reconstrução. Mas nem sempre é assim, porque dependendo do estágio do câncer, você não pode nem fazer reconstrução. Porque fala assim, o médico não quis fazer. Não é bem assim. Tudo tem uma vasoconstrução. Tem os vasos que não aceitam a prótese. Tem o fato do seu estágio, da sua imunidade, você não poder colocar a prótese. E isso é muito triste, você vai vendo que as suas defesas vai acabando, que as suas defesas tá fraca para a mulher ver um corpo com uma mama e a outra não. Então você passa a ter vergonha até mesmo da sua família, do seu marido, esse tipo de coisa. E o que que acontece? Vem a depressão. A depressão hoje em dia, você tendo ou não, já é uma coisa que já está na nossa vida. A gente não sabe se é a alimentação, se é a doença do século, o que que é. Muitas das vezes a gente confunde tristeza com depressão, mas enfim, desde que você está doente, vem a depressão. E a depressão numa pessoa cancerígena ou uma pessoa com câncer de mama é muito triste, porque dificilmente você consegue controlar, mesmo com a ajuda médica. Muitas não querem nem a ajuda médica de um psicólogo. Muitas não aceitam essa ajuda. E é uma coisa que nós temos que tratar, porque é através do tratamento precoce que nós vamos evitar muita coisa. E a mulher hoje em dia, pelo fato dela estar acompanhando a vida do homem, então ela tem, muitas das vezes, ela é o homem da casa. Então ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar da família, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar da sua saúde, ela tem que cuidar da sua vida sexual, ela tem que cuidar de tudo. Muitas das vezes ela deixa a saúde dela de lado. E quando ela vai ver, ela tá praticamente doente sem perceber. Então, assim, é uma coisa que nós temos que estar em grupo, fazendo grupos de ajuda, fazendo grupos de busca de recorrer a alguma forma, algum socorro que nós temos que olhar.
Eu poderia estar até mostrando alguns casos não, que a gente tira foto, né, das mamas, algumas mamas com úlceras praticamente incuráveis, é quando está com metástase e já tirou a mama, não teve como fazer a reconstrução mamária e a metástase comeu parte. Além de ter tirado a mama, forma úlceras, como se fossem machucados, que você tem que ficar fazendo curativos, e ali tem secreção. É muito triste isso. Então, por isso que eu queria alertar as mulheres a estar sempre procurando ajuda, para não piorar a situação. Aí eu penso assim, isso não vai acontecer comigo. Hoje em dia, todos nós estamos na mesma plataforma. O câncer, ele não escolhe raça, cor, condições financeiras, e a cura a mesma coisa. Não existe o pobre ou o rico. Fulano é rico, vai ter a cura. Não, o câncer não tem isso. Então, assim, nós temos que estar sempre procurando ajuda, temos sempre estar procurando estar se cuidando. E uma coisa básica, a questão da tristeza, da depressão, nós podemos estar procurando tá sempre participando de autoajuda. Hoje em dia a internet tem muitos, às vezes a gente não tem como pagar um psicólogo, uma terapia, apesar que quando você está em tratamento oncológico, você tem direito a esse tratamento. São tudo gratuito pela rede pública. Eu queria estar até com um material, que tem material que a rede pública às vezes não está ciente disso, mas ela é liberada, a rede pública. Claro que se você está em tratamento, o médico vai te indicar. Então, assim, mas assim, você pode estar procurando dentro da internet, tem vários terapeutas que podem estar ajudando nessa área. Você pode estar procurando meios de fuga, fazendo o tratamento e procurando estar com uma vida saudável, uma alimentação saudável, com grupos de ajuda, né? Porque se você procurar isso na internet, você encontra, e tá sempre colocando Deus à frente, porque Deus é o médico dos médicos. Então, assim, a gente não pode ter na mente da gente que, não, eu vou viver a minha vida, o que tiver que acontecer, vai acontecer e pronto, acabou. Não, a chuva, ela chove na horta do fiel e do infiel. A luta vem para o fiel e para o infiel. Nós temos que ter na nossa mente, nós somos humanos, nós somos pecadores. Nós já nascemos com essa questão. Então, Deus vai nos ajudar à medida que nós procuramos fazer a nossa parte. Deus colocou os médicos na terra. Nós temos que procurar eles. Nós não temos que confiar totalmente neles, porque Deus é o médico dos médicos. Nós temos que confiar nos médicos terreno, mas temos que confiar em Deus como sendo o médico dos médicos. E procurar sempre estar fazendo a nossa parte. O mundo está difícil. Nós temos que procurar a nossa parte igual. Tem nas igrejas essas reuniões mensais, onde reúne as pessoas para conversar. A pessoa está debatendo as suas causas, as suas dúvidas. Não vou falar os seus problemas, que nem sempre a gente conta os nossos problemas para todos. Mas nós podemos estar em união para vencer a depressão do mundo. E quando você está doente, a depressão vem. Não pense que você, por estar numa igreja, por você ser cristão, por nós sermos cristãos, que nós estamos livres, que nós não estamos. Então, nós temos que sempre estar procurando grupos de autoajuda. Ou entre nós, nossos amigos, ou entre nós na internet. Você não precisa estar o tempo todo na internet. É você procurar sites seguros, sites que vão te ajudar, conteúdos que vão te ajudar, conteúdos que vão te ajudar a procurar ajuda
se ajudar e ajudar o próximo. Essa é a nossa luta diária. E eu peço a vocês, mulheres, a nós, mulheres, estejamos atentas ao nosso corpo, porque o nosso corpo dá sinais. Então, assim, estejamos atentos aos nossos sinais, aos sinais que o corpo nos dá, para que nós possamos estar procurando o que fazer e fazendo antes que seja tarde demais. O outubro não é um mês que você vai procurar ajuda só naquele mês, não. É um mês de conscientização para a mulher estar atenta, não só em outubro, mas em todos os meses, do que pode ser feito. Estejamos sempre cientes do que nós somos humanos. E nós temos que estar procurando ajuda para nós podermos ajudar o nosso próximo também e que nós não venhamos a blasfemar contra Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus não deixa ninguém passar a prova além do que possa suportar. Mas não venhamos culpar Deus também pelas nossas lutas, nossas provações, sendo que nós não procuramos a nossa parte também. Então, que a gente venhamos a estar com a nossa vida em Deus, com a nossa vida no caminho de Deus, procurando ter saúde, procurando uma alimentação saudável, procurando estar fazendo exercícios físicos. Hoje em dia, você tem que estar em exercício físico. Eu, com os meus 49 anos, não tenho vergonha de falar, com meus 49 anos, então já é uma fase que já vem certa tristeza. Eu procurei um meio, uma fuga, para mim tá bem com a minha vida. Hoje em dia eu faço caminhada, mantenho uma corrida. Eu trabalho num hospital hoje em dia que eles têm esse incentivo para a gente estar exercitando, que é o hospital militar. Eu não sou militar, mas trabalho no hospital militar. E eu tô sempre ali, fazendo a minha caminhada, fazendo a minha corrida. Não corro direto, mas é uma coisa que tem me ajudado a vencer a minha tristeza do dia a dia. É meu meio de fuga. Qual que é seu meio de fuga? É uma brincadeira com seus filhos? É uma conversa aberta com seu marido? É uma amizade, uma amiga verdadeira, uma amiga sincera que você pode estar conversando ali para espairecer? Isso tudo é um meio de fuga. Nós temos que ter o nosso meio de fuga. É se esconder? Não. Não é se escondendo que você vai resolver os seus problemas. Não. Mas é uma coisa que você pode estar fazendo para se livrar de muitos problemas futuros. Porque a tristeza excessiva, a depressão excessiva, ela pode provocar também doenças. Que muitas das vezes pode ser o câncer. Nós não sabemos como que é. Antigamente falava, o câncer ele é hereditário. Mas esse hereditário começou onde? Por quem? Então, assim, eu queria estar trazendo fotos que é chocante, mas que nos ajuda a estar dentro do foco. E eu não tive esse tempo. Eu queria estar trazendo um curso que eu fiz no Corém sobre reconstrução mamária, sobre depressão dentro do câncer, sobre o fato de muitas das vezes a gente se sentir sozinha quando a gente está doente, quando a gente está em tratamento. E às vezes a gente não está sozinha, mas é aquela tristeza que nos faz se sentir sozinha. Infelizmente eu não tenho esse material. Mas eu quero deixar claro para as mulheres: se autoexamine, se auto-busque, para que você não seja se autocontaminada, você mesmo se contaminar com o seu sentimento e através desse sentimento coisas piores acontecer. Eu agradeço essa oportunidade e espero que seja de ajuda.